Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do De Olho no Edital. É isso aí, pessoal, a prova do OAB está chegando, a primeira fase está chegando, é reta final, é aquele último sprint para você dar aquela estudada forte em todas as matérias que irão cair na prova do OAB. Mas o que me compete aqui é te ajudar a estudar direito do trabalho e processo do trabalho. Já falei com vocês sobre alguns temas de direito do trabalho que eu achei que seriam interessantes e que poderiam cair. Agora eu venho falando com vocês sobre processo do trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. É isso aí, pessoal. Toda vez que você aciona a notificação, quando você se inscreve também, você irá sempre receber esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que você dê um like nesse vídeo que irá nos ajudar e peço também que você compartilhe esse vídeo, porque você também irá estar ajudando outras pessoas a conhecer essa aula de processo do trabalho. E essa aula que eu vou falar hoje com vocês, pessoal, eu vou falar sobre o depósito recursal, mas agora voltado no parágrafo 10º. Eu estava tão animado para falar isso que na aula passada, em vez de eu falar para você que o seguro garantia judicial e a fiança bancária eram no parágrafo 11, eu já estava colocando aqui o parágrafo 10º. E lá no final daquela aula, eu mencionei sobre a isenção de custas, a isenção de custas e que ela não repercutia no depósito recursal. Só que eu coloquei aqui parágrafo 10º, mas na realidade era parágrafo 11º. É hoje que eu vou falar sobre o parágrafo 10º. Esse parágrafo 10º, ele fala como eu disse para vocês, da isenção de custos para algumas partes. Só para ficar claro, né? Foi como eu disse, eu confundi na aula passada, em vez de falar parágrafo 11º, eu estava sempre falando parágrafo 10º. E aproveitei então, já que eu estava tão animado para falar do parágrafo 10º, que estamos aqui. Nesse parágrafo 10º, foi como até vou voltar para o que eu falei na aula passada. O artigo 899, ele fala de depósito recursal. Eu expliquei para vocês na aula passada o que era o depósito recursal e para que ele servia. Quando a parte vai recorrer, ela tem que recolher o depósito recursal e pagar as custas do processo sob pena do recurso ser declarado deserto. Agora, no parágrafo 10º, o que esse parágrafo ele fala? Ele veio com a reforma da CLT e nos diz o seguinte: para algumas entidades, a isenção de custas. É isso que ele fala. E aqui, já vou falar para você. Ele fala o seguinte: são isentos de custas os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e, por último, aquelas empresas que estão em recuperação judicial. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: quando nós falamos de justiça gratuita, já te dou logo uma dica
para você ir lá no artigo 790-A da CLT. Esse artigo 790-A da CLT, ele já caiu muito na prova da OAB. Então, é como eu sempre tenho falado com vocês aqui no De Olho no Edital. Vamos nos preparar de forma sistemática e multidisciplinar. Sistemática porque o advogado, muitas vezes, ele se utiliza de vários artigos, de várias bases, de várias fundamentações para falar alguma coisa. Nem sempre é suficiente um parágrafo, nem sempre é suficiente um artigo. E eu estou falando aqui de justiça gratuita, e qual é o primeiro lugar na CLT que você vai encontrar justiça gratuita? Você vai encontrar lá no artigo 790-A. No caput do artigo 790-A, ele já fala o seguinte: são isentos das custas processuais os beneficiários de gratuidade de justiça. Isso no caput. Aí depois ele vai para os incisos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 2, Ministério Público do Trabalho. Então, já dá uma chegada lá, já dá uma lida, porque isso pode cair. Às vezes cai esse artigo, às vezes pode cair o outro artigo. É assim que a gente estuda. Foi como eu falei para vocês no vídeo passado. Você já está estudando aquela matéria, você já está perdendo tempo naquele local ali da CLT. Por que você não perder mais 3 ou 5 minutos estudando uma remissão? Provavelmente no seu vademecum ou na sua CLT vai ter essa remissão aqui. E cá entre nós, não é nem perda de tempo não, é investimento de tempo. Porque isso aqui, ó, já caiu muito. Como isso? Como esse artigo é algo novo, que já caiu também, só que ele não caiu tantas vezes como esse já caiu, porque já é um artigo antigo. Então, aproveite essa oportunidade. Além da justiça gratuita, serão isentas de custos as entidades filantrópicas. É isso aí, as entidades filantrópicas, elas não pagarão as custas do processo. E o terceiro foi como eu falei para vocês na aula passada: as empresas em recuperação judicial estão isentas do recolhimento de custas. Aqui, pessoal, eu vou falar 2 coisas para você. Quando nós conversarmos que é isento de custas a empresa em recuperação judicial, tem que ficar claro, obviamente, que é a empresa que teve deferido o seu pedido de recuperação judicial. Não pense você que você é uma advogada ou um advogado, entrou lá no Tribunal de Justiça na vara empresarial, fez o pedido de recuperação judicial, já tem isenção de custos? Não, claro que não. É só a partir do momento que há a decisão deferindo o plano de recuperação judicial, e eu já te digo logo, vou voltar a bater naquela tecla de você estudar matérias interdisciplinares, tanto aqui como no parágrafo 6º, e alguns outros incisos são interessantes, outros artigos são interessantes e tem a ver com o direito do trabalho, lá nessa lei 11.101, a lei da recuperação judicial. E é lógico que você tem que saber que depois é quando ela é deferida a recuperação judicial. E eu já vou te falar, não é toda empresa que tem deferida a recuperação judicial. Muitas empresas tentam porque elas sabem que elas têm benefícios. Só que o próprio Ministério Público, quando for dar a cota dele, o parecer favorável ou não, ou o juiz, quando ele for decidir,
e ele sempre estará ali, sempre olhando para o parecer do MP, ele vai avaliar se essa empresa é uma empresa séria. Ele vai avaliar se esse pedido, se esse plano, melhor dizendo, se esse plano de recuperação judicial é algo coerente, algo sério. Um exemplo, logicamente, é o plano de recuperação judicial da loja americana, das lojas americanas. É uma empresa de local certo e sabido, é uma empresa já altamente difundida e estabelecida no mercado nacional, sabemos quem são os seus donos, isso é uma coisa. E logicamente, eles provavelmente ofereceram um plano de recuperação coerente, que se não fosse de outra forma, ela não teria sido deferida. Outra coisa são outras empresas que vêm com um plano de recuperação judicial que o juiz olha e fala assim, nitidamente esse cara está querendo me enganar. Esse plano de recuperação judicial não existe, eu não vou deferir esse plano. Então, fique atento que esse plano de recuperação judicial tem que ser deferido. Então, o que você faz? Se você é uma advogada ou um advogado que trabalha com uma empresa de recuperação judicial, você entrou com a recuperação judicial lá na vara empresarial, quando tiver essa decisão, o que os advogados eles fazem? Eles pegam essa decisão em PDF e anexam junto ao recurso, no caso recurso ordinário ou recurso de revista, eles colocam junto ali do recurso para dizer, olha só, a empresa X teve deferido seu plano de recuperação judicial conforme decisão de folhas tais do processo tal, lá do Tribunal de Justiça. Anexa. Não é só você falar. Tem muito advogado que vai de repente só passar a informação e cadê a prova? Cadê o número do processo? E outra coisa, por mais que você bote o número do processo, você acha mesmo que o juiz trabalhista vai perder tempo olhando aquele número do processo, entrando em site? Ele tem mais o que fazer. É por isso que você tem que juntar a decisão que deferiu o plano de recuperação judicial. É lógico, pessoal. É o mínimo. É o mínimo de um trabalho decente de um advogado e de uma advogada. Então, nesses casos aqui, serão isentos de custo. E mais uma vez, pessoal, foi o que eu falei até para vocês na aula passada, que o assunto era outro, mas eu já estava dando uma dica do que eu ia falar agora. Estamos falando de isenção de custas, não é isenção de depósito recursal. Vou repetir, muitas empresas pegam esse parágrafo 10º e tentam a sorte. Eles não recolhem o depósito recursal, porque aí eles se fundamentam no parágrafo 10º. A maioria maciça das decisões dos tribunais é o seguinte: será declarado deserto o recurso ordinário, tendo em vista que o parágrafo 10º do artigo 899 da CLT garante a isenção de custas processuais tão somente, não se falando que essa isenção também é para os depósitos recursais. O parágrafo 10º está muito claro, só não vê quem não quer. Essa que é a verdade. E a maioria será deserta. Digo maioria, por quê? Porque tanto no judiciário como na vida não há unanimidade, não há 100%. Sempre tem uma decisão que será acolhido até esse recurso ordinário ou recurso de revista
mesmo eles não recolhendo o depósito recursal. Às vezes é um entendimento esparso, esporádico, mas digo, praticamente unânime, só isenção de custas. E por que eu estou falando disso? Porque é importante. Advogado e advogado tem que conhecer depósito recursal, quando se utiliza o depósito recursal, esses parágrafos do artigo 899, que fala várias informações ligadas ao depósito recursal. E aqui, essa questão é importante, que cai em prova do AB, pode cair em concurso público, e como eu disse para vocês, na prática trabalhista, isso cai. Isso cai. Ano passado eu vi umas 15 a 20 decisões só ligadas a esse parágrafo. Só ligadas a esse parágrafo. Então, isso cai. Isso você se encontra e você se depara no dia a dia. Por isso que você precisa conhecer. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.